Beleza, galera, tá aí o nosso esquema para mostrar para vocês como é que funciona aí o nosso sensor. Esse aqui é o nosso sensor PT100. Aqui ele tá medindo o processo 0 graus, tá? Ele tem 3 fios, tá? Sendo que um é o comum, tá? É jampeado, ou seja, esses dois caras aqui são jampeados, tá? E eu usaria esse cara para medir o meu multímetro aqui usando duas ponteiras. Beleza? Eu pegaria aí o ponto 2 e o 3, jampearia, tá? E usaria o ponto 1 para medir aqui a minha resistência. Como é que funciona esse cara? Ele funciona a partir da variação da resistência, pessoal. Então, aplicando a lei de ohms aí, tá? Se eu quero medir a resistência, se eu colocar um cabo para medir a resistência, eu tenho um certo valor. Se eu aumento esse cabo, eu aumento a resistência. Então, se o princípio é medir a resistência, então o transmissor a 3 fios, no caso nosso PT100 aqui, quanto mais fios tiver, melhor seria a sensibilidade para ele medir a resistência. O que é a resistência? Esse cabo aqui, pessoal, internamente dentro dele, falando fisicamente, né, ele tem os elétrons fixos, né, no condutor. Então, quando a corrente passa por esse cara aqui, ela vai sofrer uma resistência até ela voltar aqui para o nosso instrumento. Então, quando eu aumento esse cabo, no caso eu botei, os nossos instrumentos são com 2 cabos aqui, tem até com 4, a corrente vai passar por esse cara, ela vai sofrer maior resistência e voltar e o instrumento vai fazer a leitura dele, tá? Como é que essa resistência varia? Conforme a temperatura no nosso sensor, a resistência aumenta. Ou seja, o nosso condutor em temperatura de 0 graus, tá? Ele vai ter uma certa passagem de corrente por ele. Conforme eu vou aumentando essa temperatura, os elétrons que estão agarrados nesse cara aqui vai oferecer mais resistência à passagem da corrente. Ou seja, a corrente vai ter mais dificuldade de passar por esse cara. Então, conforme aumenta a temperatura, mais dificuldade a corrente tem de passar por aqui. Então, maior será a nossa resistência. Então, esse camarada aqui vai calcular isso aí, tá? Ele pega a variação da resistência conforme o aumento da temperatura, tá? Por que que isso aqui é o nosso esquema, tá? Do nosso instrumento, beleza? Aqui o cabo entrando, aqui é o símbolo da resistência variável, que é o nosso PT100, tá? E aqui o nosso cara, os 2 cabos comuns, tá? Então, se eu pegar a minha ponteira, colocar nesse ponto para esse, eu tenho resistência. Se eu pegar a minha ponteira, botar um ponto aqui e a outra ponteira aqui, eu vou ter resistência. Agora, se eu pegar a ponteira e colocar de um lado para o outro, nesses 2 caras aqui, eu não tenho resistência, tá? É uma forma de você descobrir qual é o fio comum lá no seu transmissor, beleza? Como são 3 fios, tá? Eles vão identificado, cabo branco, cabo vermelho, tá? Ó, branco, vermelho é o cabo comum, tá? Então você sabe que esses 2 cabos vermelhos, se você medir resistência entre esses 2, vai dar 0. Você não vai ter resistência nenhuma. Agora, se você medir entre o cabo vermelho e branco, você vai ter uma resistência aí, beleza? Agora, por que que ele é um PT100? PT vem de platina. Significa que esse condutor aqui é constituído de platina. É um bom condutor. E por que 100? Porque 100 ohms oferecido por esse cara aqui, ele me gera uma temperatura de 0 graus. Ou seja, se eu colocar um instrumento desse a 0 graus, eu vou ter exatamente 100 ohms, tá? Então, por isso PT100, dado esse nome a esse cara aí. Porque a 100 ohms eu tenho uma resposta de 0 graus, conforme eu mostrei lá na tabela para vocês, ok? Agora eu vou mostrar aqui o equipamento que a gente trabalha para poder gerar esse camarada aí.